O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Fala de Valdemar da Costa Neto em entrevista gera crise dentro do PL. Bolsonaro diz que elogio ao presidente Lula pode implodir o partido. Entenda o caso no comentário do Mário Flávio no Cafezinho. Olá, bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte que está acompanhando aí o Jornal da Cidade nesta terça-feira. Olha, muita confusão, muita repercussão no PL, né? O Partido Liberal, que é aí presidido pelo Valdemar da Costa Neto e tem como presidente de honra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro que vive aí fazendo um périplo, circulando pelo Brasil, e onde ele vai sempre arruma muita gente acompanhando aí o Bolsonaro, as conversas, as lives que ele faz, também as aparições, enfim. E uma fala, né, do Valdemar da Costa Neto chamou a atenção porque ele, em uma entrevista, fez elogios ao presidente Lula. Mesmo ele tentando amenizar, dizendo que foi uma frase retirada do contexto, mas o fato é que repercutiu muito mal entre os conservadores e entre, inclusive, os apoiadores mais radicais de Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro reclamou bastante da fala e disse que desta maneira que o Valdemar da Costa Neto vem agindo, vai acabar implodindo o PL. Valdemar se defendeu, disse que não era bem assim, que foi apenas uma frase retirada do contexto, quis mostrar que Bolsonaro é a principal liderança mais carismática do Brasil, mas o fato é que várias atitudes aí do Valdemar da Costa Neto geram desconfiança entre os aliados de Bolsonaro e o partido. Lembrando que o PL, após a ida de Bolsonaro, ele virou talvez o primeiro ou o segundo maior partido do Brasil no que diz respeito a filiações e também a votos, né? Só perdendo aí, no caso, para o atual presidente Lula, mas elegendo muitos senadores, muitos deputados, e a expectativa é que esse ano o partido ele vai eleger muito mais vereadores e prefeitos também. Mas o fato é que essa relação de Bolsonaro com Valdemar da Costa Neto, ela gera uma desconfiança também por causa da eleição de São Paulo. Lá em São Paulo, eles divergem bastante, porque o Bolsonaro queria lançar o ex-ministro Ricardo Salles, ou até mesmo o astronauta Marcos Pontes, como candidato a prefeito. Valdemar da Costa Neto, não. Ele quer apoiar o atual prefeito de São Paulo, né, o Ricardo, para que ele possa disputar a reeleição. E aí, eles não se entendem, embora Bolsonaro tenha cedido um pouco no final, agora, mas o fato é que é muito tensa esta relação e também gera muita reclamação de vários apoiadores do Bolsonaro. Primeiro que eles não confiam 100% no Valdemar da Costa Neto, e Valdemar, com essas declarações que ele faz, né, em entrevistas ou em lives ou em ações que ele acaba comprometendo aí o que ele fala, e gera esse tipo de imbróglio, gera esse tipo de crise dentro do PL. O PL, né, que é um partido que é grande, mas que tem muitas dificuldades. E de acordo com o próprio Bolsonaro, a fala aí, né, do presidente nacional do PL, o Valdemar da Costa Neto, ela pode implodir a legenda. Lembrando que o PL, ele é o partido hoje mais bolsonarista, digamos assim, de todos, e praticamente todos que foram eleitos por lá foram com um aval, né, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos o Anderson Ferreira, que disputou o governo do estado pelo PL, o Fernando Rodolfo, que é pré-candidato a prefeito de Caruaru, também pelo PL. Falando em PL, a oposição lá no Senado já articula uma ação contra
o futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Isso mesmo. Antes mesmo de assumir a pasta, ele desperta a curiosidade entre deputados da oposição que integram a Comissão de Segurança Pública. O deputado Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, ele quer questionar o ministro sobre quais estratégias serão aplicadas no Ministério para combater o crime organizado. O encontro deve ocorrer na volta das atividades legislativas. Então, mal vai chegar e Lewandowski pode ser convocado para uma audiência na Câmara dos Deputados. Tido como moderado e articulador, o ministro é visto com bons olhos pela oposição, que esperava ter mais diálogo, inclusive uma relação melhor com Flávio Dino, que está saindo aí para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas lembrando que Flávio Dino não teve trégua, né, durante esse período que ele foi ministro da Justiça. Foram 71 requerimentos de convocação. E nas reuniões que ele esteve presente, foram embates que ficaram famosos pelos cortes que foram feitos por ambos os lados. Flávio Dino rebatendo os opositores e vice-versa. A expectativa com Ricardo Lewandowski é diferente. Por este motivo, deputados da bancada da bala, aquela bancada que é mais ligada aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro, já planejam uma aproximação e melhorar esse diálogo, digamos assim, com Ricardo Lewandowski. É o caso do Sargento Portugal, que é do Podemos do Rio de Janeiro, e também o Sargento Gonçalves, que é do PL do Rio Grande do Norte, que defendem um diálogo permanente com o Lewandowski. Eles tiveram uma péssima experiência com Flávio Dino e não querem repetir essa situação em 2024, ano eleitoral, e um ano que precisa melhorar para todos. Afinal de contas, se a situação da segurança melhora, a gente vai ter uma melhora generalizada, e é isso que se espera. Lembrando que, né, as falas dos aliados mais próximos de Lula sempre são muito fortes contra Bolsonaro e também do próprio Lula. Além disso, ocorrendo também do outro lado. Lembrando que semana passada, né, no domingo passado, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele deu uma entrevista, na verdade foi um bate-papo com algumas pessoas que eles estavam se encontrando, e disse que Lula era muito pior do que ele. Inclusive, ontem, a Gleisi Hoffmann saiu em defesa do Lula, criticando aí a fala do presidente do honra do PL, o Jair Messias Bolsonaro. Olha, falando aqui de Pernambuco, o estado ainda se movimenta de forma tímida no que diz respeito às articulações políticas, mas o PSB vem tentando mostrar que é um partido que, aos poucos, vai marcando território. E o presidente do partido, né, o Sileno Guedes, vem dando as rédeas aí na legenda. Ele vai apresentar um projeto de candidatura lá na cidade de Custódia, no Sertão. E teve uma reunião ontem que filiou a vice-prefeita Luciana de Neemias, que chega ao partido como pré-candidata à prefeitura. O evento teve a participação do Sileno Guedes, que é presidente estadual do PSB, dos deputados também Pedro Campos, que é deputado federal, irmão do João Campos do partido, e Zé Patriota. Em todos e na decoração vermelha do local, referências ao presidente Lula, ao ex-governador Eduardo Campos e ao ex-prefeito Neemias Gonçalves. Também, né, causas que são abraçadas aí pela Luciana. Enfim, o PSB, que no final de semana já mandou recados aí para o Felipe Carreiras, mostrando que a candidatura em Camaragibe vai ser uma indicação do partido. Então, aos poucos, o PSB vai mostrando que tem dono, né? E quem acha que vai passar por cima da legenda está muito enganado. Expectativa muito grande aqui em Caruaru, né, para o anúncio oficial do prefeito Rodrigo Pinheiro e qual a legenda que ele vai. Rodrigo, que entregou ontem aqui na cidade, conforme vocês já viram aqui, inclusive no jornal, o novo estacionamento da feira. Inclusive, um ouvinte, né, que é o nosso Edinaldo Emerson, o nosso ouvinte, ele sempre mandava reclamação aqui para Rádio Cidade, reclamando que aquele estacionamento ali, ele atrapalhava aquela obra, as feiras de fim de ano. Muito bem, então ontem o prefeito entregou um espaço totalmente modificado e totalmente uniformizado, e agora a expectativa é que a situação melhore, já que nas feiras de fim de ano, que aquele estacionamento servia ali para a quantidade de carros, chegar para ônibus também para as feiras, não estava pronto, mas agora sim os compradores eles terão um lugar mais digno, um lugar mais adequado. E é nesse contexto aí
que uma discussão deve voltar à tona na eleição desse ano. A Feira da Sulanca. Então a Feira da Sulanca, que há 3 eleições ou 4, ela sempre vem sendo pautada, a não ser a eleição de 2016, porque ali foi a segurança, né, um duelo que tivemos basicamente entre a governadora, hoje Raquel, que era candidata, contra o delegado Eric Lessa. Em 2020, devido à pandemia, não tivemos tantos embates assim com relação a esse assunto, mas talvez a Feira da Sulanca volte aí à pauta política na eleição desse ano, já que existem investimentos no local e, assim como pensava Raquel, Rodrigo Pinheiro deixa a entender que não tira a feira do Parque 18 de Maio. Então, por mais que aconteçam discussões sobre a feira fica ou a feira sai, então nós vamos ter a cada dia mais presente essa feira no centro de Caruaru. Então isso é uma questão de prego batido e ponta virada. A Feira da Sulanca fica, se os adversários de Rodrigo Pinheiro eles quiserem debater essa situação. O Zé Queiroz, por exemplo, foi prefeito durante os últimos 8 anos que ele foi. A discussão foi amplamente sobre a feira, mas ele, inclusive, comprou um terreno quando era prefeito junto com o governo do estado. Esse terreno está até hoje lá na BR-104, às margens da rodovia. Ele está lá, um gasto de mais de 10 milhões de reais. Esse terreno nunca foi usado. Então a expectativa é que a gente pergunte, inclusive, nesses debates, nas entrevistas que vai ter, se Zé Queiroz, por acaso, fosse eleito novamente, o que ele faria com essa feira? Ele levaria a feira para lá? Ele deixaria? Rodrigo Pinheiro já sinalizou que a feira fica. E os outros pré-candidatos? O que pensam sobre a feira também? Então vai ser um assunto interessante que com certeza vai voltar à pauta, que com certeza vai voltar à tona na eleição desse ano, já que a Feira da Sulanca, ela mexe com toda a cadeia econômica do interior do estado. Lembrando que as feiras de Santa Cruz e Toritama estão ditando hoje os rumos do movimento. Foi a Feira de Santa Cruz mudar para sexta-feira, Toritama mudou para quinta e Caruaru também, com algumas resistências, acabou tendo que mudar o dia da feira, e isso, na opinião de muita gente, acaba prejudicando, já que fica refém da Feira de Santa Cruz, Capibaribe. Então, Laís, vai ser um ano bastante movimentado, vai ser um ano que teremos aí um ano atípico, um ano de eleição, e que várias pautas como essas que eu falei aqui serão discutidas nas eleições municipais, e claro, a gente vai acompanhar tudo. Afinal de contas, a política é um dos carros-chefes aqui da Rádio Cidade, né? A gente que tem aqui vários momentos como esse, já cedinho no Café Forró e Política, com o professor Marco Aurélio comentando, depois eu participo aqui, às 11 horas, às 10h20, já tem um momento político dentro do Cidade Entrevista, e às 11 horas tem o Momento Cidade Entrevista aqui dentro do Manhã Cidade com o professor Marco Aurélio, o André Santiago e a Vitória. Lembrando que hoje, né, o pessoal recebe aqui no programa o professor João Antônio, ele que é líder do Partido Novo aqui na cidade, e vim bater um papo aí com eles sobre a situação do partido. O Novo terá candidatura própria? O Novo vai apoiar algum nome? O Novo vai subir no palanque de Rodrigo Pinheiro? Vai para a oposição? Enfim, tudo isso a gente vai procurar saber com o professor João Antônio, que é líder do Partido Novo aqui na cidade. Ele foi candidato a deputado federal na eleição 2018, não disputou em 2020, não disputou em 2022 e talvez seja candidato na eleição desse ano a vereador. Ele que está comandando, está organizando o Partido Novo aqui no município. E claro, essas perguntas, elas devem ser respondidas às 11 horas no Momento Cidade Entrevista, dentro do Manhã Cidade. A gente se encontra amanhã. Um excelente terça-feira para você e até lá. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os